Boa tarde, pessoal! Estamos chegando hoje em cima da hora. 15 horas em ponto, estamos abrindo as nossas transmissões aqui na sua web rádio Algarve News. Hoje nós vamos estar comemorando aqui o Dia do Pediatra. E vocês vão estar com a gente. Todo mundo que estiver na live, por favor, faça um comentário para que a Cristina possa numerar vocês para o sorteio de amanhã. Pelo que eu estou sabendo desde ontem, são seis prêmios para amanhã, ok? Até agora, pode aumentar hoje, hein? Então amanhã nós temos os sorteios, já está no número acho que 74, e hoje quem estiver aqui também vai receber o seu númerozinho para participar do sorteio, ok? Então hoje, dia do pediatra, nessa tarde, o programa é Vida, Saúde e Bem-Estar, aqui na sua Algarve News. Eu deixei aí em cima no chat o endereçozinho da nossa página, onde você pode entrar e lá em cima, logo no iniciozinho da página, tem o cliquezinho para você dar, que você vai ter 24 horas de música boa, só música boa. Você pode levar no seu celular, você pode levar no carro, onde você for, coloca lá na Algarve News e você tem música 24 horas, certo? Só música boa. Lógico que tem aquelas pegadinhas, né? Eu ponho pegadinha também, porque ninguém é de ferro, né? Mas a maioria é tudo música top. Tá certo? E hoje nós com um convidado muito especial, Dr. Marcelo Pinho Bittar, amigo desde lá do tempo de juventude, de infância, para não falar, porque senão entrega a nossa idade, né? E ele está aqui. Boa tarde, doutor. O senhor já está ao vivo e a cores na nossa Algarve News. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, você, Maurinho? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e o pessoal que está assistindo. Obrigado por ter aceito esse desafio aí dessa entrevista, né? Para homenagearmos a vocês aí, pediatras, certo? E nada melhor que um amigo para fazer essa entrevista, porque além da competência que todo mundo conhece, certo? A gente se conhece há muito tempo, então mais fácil de nos comunicarmos aí e passar a informação necessária. Em primeiro lugar, como a gente tem aqui, deixa eu pôr aqui, eu tenho várias telas, doutor, aqui é uma TV de uma pessoa só, então eu faço som, imagem, coordeno os vídeos aqui e a gente vai conversando. Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal saber, o pessoal aqui, Brasil, exterior, tem muita gente em Portugal, muita gente na Inglaterra que está assistindo, Estados Unidos, Austrália já fizemos também, Japão. Então, muita gente assistindo e eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal. Desde quando e como que o senhor chegou até aqui, nesse ponto? Maurinho, eu sou nascido e criado em Franca, né? Nasci na Santa Casa, dia 30 de abril de 63. Eu também, quartinho lá em cima do lado do cantinho. Isso. E estudei em várias escolas aqui de Franca, mas a escola que eu estudei mais tempo foi o Alto Padrão, né? Depois eu fiz terceiro colegial e um ano de cursinho lá em Ribeirão Preto, no Ângulo, e entrei na Faculdade de Medicina de Marília, onde que eu fiquei 8 anos, 6 de medicina, 2 anos de residência de pediatria geral. Que legal. Quando eu terminei a residência de pediatria geral, em 1989, eu fui para São Paulo e fiz residência de UTI pediátrica. Depois eu fiz residência de endocrinologia pediátrica. Então, eu terminei meu ciclo lá na Santa Casa de São Paulo, né, no começo de 1992. E nesse ano eu já comecei a trabalhar aqui em Franca, na Santa Casa e na Unimed. Eu também prestei concurso no HC de Ribeirão, trabalhei lá 3 anos na UTI pediátrica da USP de Ribeirão, mas eu desanimei de ficar viajando, e eu achei muito cansativo isso, e o serviço aqui em Franca também foi aumentando e tal, né?
Então, eu trabalhei muitos anos, tanto na Santa Casa, na UTI pediátrica, eu fui chefe da pediatria, chefe da UTI, como na casa do diabético, quando eu atendi durante 19 anos todas as crianças, todos os pacientes abaixo de 20 anos. Né? Que legal. Aí, depois eu fiquei só no Hospital São Joaquim, na minha clínica de pediatria e de endocrinologia, e agora, de 3 anos para cá, eu também atendo endocrinologia pediátrica na FACEF, né, na Faculdade de Medicina. A FACEF está bem forte, né? Depois que fizeram o prédio lá, o negócio engrenou de uma maneira, né? Bem grande. Paulinho, eu tenho contato com os alunos do 5º ano. Eu fico encantado com o nível que eles chegam para mim. Os professores aí das cadeiras básicas dos primeiros anos estão todos de parabéns, porque a garotada é muito boa. Sim. Além disso, a gente percebe que eles são pessoas muito interessadas. Realmente é um prazer para mim. Eu vou lá só na quarta-feira de manhã, que é o ambulatório de endocrinologia pediátrica, e é um dia prazeroso para mim. Eu fico ansioso para voltar na quarta, chegar esse dia que a gente faz o seminário das 7 às 8 e depois vamos atender os pacientes. É muito legal isso, viu? Então, o senhor também falou da diabéticos, casos diabéticos. Hoje a minha esposa, a Eliane, o senhor conhece, ela está sendo atendida lá, pelos certo. alunos da Unifran, se não me engano, que fazem o atendimento lá de segunda-feira. Ó, é simplesmente de cair o queixo também o atendimento dos meninos. Os professores fazendo monitoramento, ó, é impressionante. E também já fomos atendidos no Hospital do Coração também pelos alunos, certo? O treinamento é fantástico, vocês estão de parabéns, porque realmente a meninada é fera. A Unifran, a endocrinologia da Unifran é feita nas dependências da Casa do Diabético e da FACEF nas dependências do Hospital do Coração. Do Hospital do Coração, exatamente. Eu já fui nos dois, que a Eliane está passando por tratamento nesses dois pelo sistema, né? Pelo SUS. E ó, o atendimento é de primeira qualidade com esses meninos, com esses professores. Sim. Lógico, tem toda uma deficiência que é normal, porque é um sistema muito grande, certo? E lógico que tem seus problemas específicos. Mas ó, não tenho o que falar. Perfeito, perfeito. Eu adoro aquela moçada. E quando você vai para ser atendido, você fica um tempo na sala ali com os alunos, dá tempo de você conversar, trocar ideia, saber de onde veio, quem são, certo? Então tem muito filho de amigo nosso estudando e se formando agora como médico aqui, que é Sim. muito legal. Tinha que ir para fora, igual o senhor, teve que ir embora. Esse atual grupo que está passando comigo lá, tem 2 meninas que trataram comigo desde a infância, inclusive a Natália ainda vai no meu consultório para fazer acompanhamento da tireoide dela, e a Letícia filha de um grande amigo nosso, falecido já, o Saulo, né, e da Cristina Haddad, você deve se lembrar dela. Opa, demais, tá com... São 2 ótimas alunas, eu tenho muito orgulho de ter sido médico delas, e agora, daqui a pouco, elas são minhas colegas. Nossa, que legal. Eu estudei com a Cristina e com o Saulo, né, nós estudamos na mesma época. Eu gosto muito dessas coisas de conversar, de saber quem são, porque eu já encontrei meninas que vieram do norte, lá do Tocantins, Roraima, lá em cima, Tocantins não tinha. Mas tem muito disso. Vem muito de longe, cara, para vir fazer aqui. Olha só que doideira. E como os professores das 2 universidades, muitos professores dão aula nas 2, né? São pessoas que fazem isso por prazer, não é porque quer ter um emprego, né? Então, os alunos entram nesse ritmo de fazer com carinho, com amor,
Realmente isso eu acredito que com o tempo vai trazer muito benefício para a nossa cidade. Ah, não, isso com certeza, absoluta certeza. Como foi o caso da economia, do direito, Sem dúvida. os meninos se formaram aqui e são conhecidos no Brasil inteiro, porque eram de primeira linha mesmo. O pessoal saiu daqui sabendo o que estava fazendo. E acredito eu que medicina é a mesma coisa, não vai ser diferente. A primeira pergunta, muitos não sabem, eu sou um deles, qual a idade que o senhor trata? O senhor falou aí que tem menina que está estudando na faculdade, o senhor ainda atende. Como é que funciona isso? É o seguinte, Maureen, pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela propõe um atendimento de 0 a 18 anos. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente pode dividir essa faixa etária em três tipos de pessoas muito diferentes, né? Por exemplo, no Hospital São Joaquim, onde que eu estou agora nesse momento, na UTI pediátrica, a gente atende aqui a UTI pediátrica crianças de 0 a 14 anos. Mas metade da nossa população aqui são pessoas que nasceram prematuras, com 24 semanas, 28 semanas, 30 semanas. E esses pacientes eles têm características totalmente diferentes de crianças que têm 4, 5, 6 anos. E essas crianças de 4, 5, 6, 10 anos, elas também têm características totalmente diferentes de uma pessoa com 17 anos, 18 anos, 19 anos, né? Então, nós que somos pediatras, a gente tem que se especializar nessas três coisas, no prematuro, na criança e no adolescente, né? Com relação à endocrinologia, que eu atendo no meu consultório, são doenças crônicas, não é uma pessoa que vai lá, você faz um diagnóstico de uma pneumonia, de uma sinusite, trata e ela vai embora e está resolvido. Né? São doenças que precisa tratar durante bastante tempo. Por exemplo, você citou aí o diabetes, as doenças tiroidianas, né? Problemas de crescimento, obesidade, são doenças que você convive muitos anos com isso. Então, eu citei o exemplo da Natália, que desde a adolescência a gente fez o diagnóstico de hipotiroidismo, e ela vai lá a cada 6 meses. Como ela já está quase médica, já está no 5º ano, eu estou acompanhando, daqui a pouco ela mesma vai ser a médica dela, né? Com certeza. Nesse tempo também ela já aprendeu muito, só de consultório. Mas é normal esse tipo de coisa? Criança com tiroidismo? Essas doenças da tireoide, elas têm uma incidência mais alta na faixa etária de 40, 50 anos. Então. Mas pode acometer qualquer idade. Inclusive, o teste do pezinho só existe por causa do hipotireoidismo congênito. Então, como existe uma incidência no mundo todo de aproximadamente 1 para cada 4 mil nascidos vivos, né, e se essa doença não for diagnosticada precocemente, tratada precocemente, pode levar a sequela neurológica grave. Então, foi desenvolvido na década de 70, no início da década de 70, lá no Canadá, o teste de triagem. Aqueles médicos que tiveram a ideia genial de desenvolver o teste do pezinho, sabe como que eles convenceram o governo do Canadá a patrocinar o teste de triagem em todos os recém-nascidos do Canadá? Eles provaram que é muito mais caro você conviver com uma pessoa com uma sequela neurológica grave. Então, aqueles que nascessem com hipotireoidismo, até o médico atinar que não está sentando, não está firmando o pescoço e tal, já é tarde. Aí você vai fazer o diagnóstico, tratar, mas vai ficar com sequela. Então, o governo lá se convenceu que era mais barato fazer o exame em todos os recém-nascidos, tratar imediatamente quem tivesse a doença, do que depois ir correr atrás do prejuízo. Entendi. Geralmente é assim, né? Se você consegue pegar com antecedência, né? Prever, né?
É mais Diagnóstico fácil, precoce, Maurinho. Precoce, isso. É muito melhor do que correr atrás, realmente, do prejuízo. Que o prejuízo é pro resto da vida, né? Se você tratar Exatamente. antes, você consegue. Então, essas doenças da tireoide podem acometer qualquer faixa etária, e é lógico que o hipotireoidismo congênito não é exatamente o mesmo do hipotireoidismo adquirido. Sim. Mas o tratamento é muito semelhante e tal, e a gente lida com isso com tranquilidade. Essa doença leva à morte, não? De criança, no caso? É muito difícil, né? Mas o que costuma acontecer é que se você não introduzir o hormônio tiroidiano para uma pessoa que tem uma deficiência da produção desse hormônio, a maturação do sistema nervoso central fica prejudicada. Então, essa pessoa vai ter retardo mental, né? Agora, lógico que se demorar muito tempo, pode morrer. Eu já tive na minha carreira conhecimento de pessoas com hipotireoidismo adquirido que se recusa a ir no médico, demora demais a fazer o diagnóstico, aí pode evoluir com uma situação que chama coma mixedematoso. É um hipotireoidismo grave que você tem que internar na UTI, fazer o tratamento, e alguns pacientes não sobrevivem. Nossa, mas ainda existe resistência a um tratamento desse, porque hipotireoidismo não é fácil de conviver com ele é complicado, ele atrapalha um monte de situações. Mas infelizmente, Maurinho, ser humano, a gente vê de tudo, né? Tem isso também, né? É difícil, realmente. Nesse caso do que eu estava perguntando sobre a idade, né? É porque mesmo em filmes, por exemplo, a Cris está citando aqui o Friends. No Friends, no seriado, o rapaz lá da série, o Ross, ele ia no pediatra até naquela idade de lá, 20 e tantos anos, e toda vez ele voltava com pirulito, ele ganhava pirulito na consulta. Então toda vez ele era zoado, né? Então não é bem isso, né? Até 18 anos é pediatra, depois dos 18 que pode passar, a não ser que tenha uma doença que o senhor já trate, alguma coisa assim, aí o senhor alonga isso, é isso? Alonga esse atendimento. Mais ou menos isso que funciona em geral. E as pessoas, conforme vão tendo uma idade maior, elas podem se sentir desconfortáveis de ir no consultório do pediatra, sabe? Chega lá, tem bebê, tem a garotada, né? E aí tem algumas pessoas que não se sentem bem. Mas quem tem, assim, diabetes, hipotireoidismo, essas doenças da endócrino, muitos pacientes convivem com isso, né? Um dos pacientes meus de diabetes, que trata comigo desde que era criança, ele faz residência de cardiologia lá em Campinas e continua acompanhando comigo também. Aí, ó, tá certo. Então, pessoal, tira sarro não, tá certo. É porque a gente tudo acha um jeitinho de zoar com o outro, né? Ah, você tá indo no pediatra, entendi, não cresceu ainda, aquelas coisas, né? De brincadeira. Teste do pezinho, o exame dos olhinhos, mais algum que é feito na criança logo que nasce para... Sim. Começou o teste do pezinho, depois vieram outros que são muito úteis, né? Hoje tem mais outros 3, né? O teste da orelhinha, do coraçãozinho, e qual que é o primeiro que você falou aí? Dos olhinhos. Também. É muito importante fazer o fundo de olho do recém-nascido para ver se tem algum problema na retina, né? Inclusive, às vezes pode diagnosticar um tumor congênito na visão, né? Catarata congênita e tal. E o teste da orelhinha também é muito importante, porque a criança pequenininha, ela não vai se manifestar que ela não está escutando, e se você não fizer o diagnóstico precoce, pode atrasar o desenvolvimento neurológico da criança, porque ela não tem estímulo auditivo, né? Então, aqui no São Joaquim, por exemplo, são feitos em todos os recém-nascidos esses 4 testes, né? O do coraçãozinho é um teste muito simples, porque todo recém-nascido, quando nasce,
o médico faz a ausculta cardíaca. Faz na hora. Mas existem algumas doenças cardíacas que não dão sopro. Aí o teste do coraçãozinho é um exame para ver a oxigenação no sangue. Se tiver baixa, aí você fala, opa, se está com um problema de oxigenação, ou tem uma doença respiratória ou uma doença cardiológica. Aí a gente vai e faz os exames de imagem do pulmão, do coração e tal, para fazer diagnóstico. Isso aí não é que é uma frequência tão grande dessas doenças, sim, entendi. Mas é um recurso a mais que você oferece para que tudo corra bem com o recém-nascido. Não, legal. Eu fiz com uma entrevista com o Dr. Dante aqui, do oftalmo, e ele estava falando exatamente das crianças, né? Que logo que nascem, é sempre bom passar pelo oftalmo para poder ver, mas que realmente esse teste já prevenia bastante, mas sempre bom dar uma olhadinha, né, na visão das crianças, porque o meu menino mesmo eu fui descobrir já ele quase na escola, eu fui descobrir porque ele foi para a escola de inglês com 3 anos, alguma coisa, mas ele já tinha problema antes, então eu demorei para ver esse problema e tomar as providências, né? Sim, e algumas situações, se demorar a diagnosticar, pode prejudicar o resultado do tratamento, né? O meu menino, ele foi de sétimo mês, 8º, se não me engano, uma coisa assim. Ele ficou 1 mês na UTI lá da Santa Casa, naquele bercinho lá, não lembro o nome. Neonatal, exatamente. A minha esposa tinha que ir lá todo dia, tal, foi um maior sufoco. E aí nós descobrimos esse problema na vista dele, mas depois de algum tempo. Então sempre bom realmente passar pelos médicos, né, e fazer. Mas ele fazia acompanhamento pediátrico, ele não fazia esses mais especializados assim, né, em um e outro tal. Mas eu não sabia também, agora eu já sei. Por isso que a gente está aqui, a gente sempre faz essas informações, eu falo que o meu canal é um canal integrativo, exatamente para isso, para poder informar tudo que está acontecendo. Informar, isso é muito importante, né, Maurinho? Muito importante, porque tem coisas que a gente não sabe mesmo, não é do dia a dia da gente, não tem nem noção. Né? Para vocês é normal, mas para nós é completamente fora da casinha. Então, dessas doenças de hoje que estão aparecendo ou que já apareceram, o que mais temos que ter mais cuidados aí? Porque o senhor trata desde da gravidez até vamos pôr 22 anos a pessoa. O que o senhor mais vê nessa faixa aí que poderia informar esse pessoal para tomar mais atenção nisso? Eu acho que tem 2 assuntos que a gente pode conversar, assim, dizendo que houveram mudanças e isso é importante chamar a atenção da população, né? Nos últimos anos, se a gente for pensar nas últimas décadas, a população mundial vem engordando. Com o aparecimento da epidemia da Covid-19, com a questão do confinamento e da ansiedade que isso gerou em todo o mundo, né, houve um aumento da taxa de pessoas obesas em todos os países. E a obesidade, ela não traz apenas problemas de estética, ela traz problema de pressão alta, diabetes, doenças osteoarticulares, tem um aumento da incidência de alguns tipos de câncer nas pessoas obesas, comparando com as pessoas que não são obesas. Então, a gente vê isso todo momento, Maurinho, mas a gente não deve parar de discutir isso, de alertar a população, né? Porque hoje em dia as pessoas, quando estão felizes, quando tem um aniversário, quando tem uma data comemorativa, reúne para comer, para beber, e houve um monte de facilidades e mudanças no nosso estilo de vida, né? Por exemplo, eu falo isso com toda tranquilidade. Minha mãe nunca me levou na escola, só quando estava chovendo. Eu sempre fui a pé nas várias escolas que eu estudei aqui em Franca, no Pequeno Polegar,
no Homero Alves, no Mário Delia, no Alto Padrão. Eu sempre fui a pé. Hoje em dia, quem deixa filho ir a pé para a escola? Ninguém. Tem medo do trânsito, tem medo segurança também, né? De abuso, de sequestro, etc. Então, isso é só um exemplo, que tem outros, máquina de lavar, controle remoto. A vida ficou mais fácil e o gasto de energia diminuiu. E a possibilidade de você comer alimentos calóricos, hipercalóricos, aumentou demais, com suco pronto, esses salgadinhos, bolacha, coisa que a gente não tinha ido na nossa infância, né? Então, vem havendo um aumento já há muitos anos e piorou durante a pandemia. Vale a pena a gente alertar a população que todos devem cuidar. A Cristina falou que acabou de perguntar isso. Vamos ver aonde que ela parou com ele aqui. As crianças de antigamente brincavam mais na rua, hoje estão mais em casa. Estas alterações fez com que as doenças mudassem. Tem doenças relacionadas à informática que são novas, que é essa que o senhor estava contando. Que ela realmente tinha perguntado mesmo, porque ela fez a seguinte colocação, assim, que antigamente brincavam na rua e tinham problemas de ortopédicos, etc., né? Acidentes e tal. E que com essa parada da criança no celular, né, mudou-se as doenças. E aí o senhor falou dessa doença. Então veio a calhar com o que ela estava falando. Eu não coloquei antes porque caiu aqui, eu fui correr para voltar com a transmissão, eu não falei antes, mas calhou direitinho com a pergunta da Cristina. Doenças relacionadas a informáticas que são novas. Quais são as principais enfermidades recorrentes em crianças, como é a questão ortopédica, que é a que nós estávamos falando, né? As crianças andam aprontando muito? Não, já diminuiu, né? Porque hoje... Mas, Maurinho, eu ouvi dizer que com a febre do beach tênis, aumentou muito o problema de joelho, viu? Beach tênis. Eu falei isso outro dia. Os ortopedistas não estão dando conta. Porque vem a moda e a pessoa não pensa, né? Ela entra na moda, certo? E o joelho é o que mais sofre ali, né? Não tem... Exatamente. A gente tá pesado. E eu toda vez que me chamam, eu falo, eu vou de gandula, vou pegar bolinha lá no fundo, que eu não vou ser doido, não tem nem peso nem idade, não consigo, certo? E dessas doenças de informática, e mesmo a doença durante e pós-pandemia, tem alguma coisa que está afetando além desse problema aí, que esse problema aí não tinha nem ideia. Para mim, o senhor falou, estava antecipando, eu ia falar, menina com 10, 12 anos. O senhor falou em 2, 3? Em geral é isso, né? Porque o normal é o aparecimento da puberdade após os 8 anos na menina e após os 9 anos no menino. Então, às vezes, um avanço de 1 ano, 2 anos é muito mais frequente. Mas tem pessoas com avanço importante, igual eu te contei, Nossa, não sei se estava no ar aí, que eu tenho paciente que eu comecei a bloquear a puberdade aos 2 anos, e lá na casa diabética eu conheci uma menina que na primeira consulta ela tinha 1 ano e 10 meses, ela já estava menstruando. Não é possível. Que é isso? Isso aí, eu tenho 30 anos de endócrino, então já vi tudo. Mas uma outra situação que tem acontecido devido ao sedentarismo são as dislipidemias e o diabetes tipo 2 na infância, né? O aumento do colesterol e também hiperglicemia, não diabetes tipo 1, que é um diabetes bem mais grave com deficiência de insulina, mas o diabetes tipo 2, que é causado pela resistência insulínica associada ao ganho de peso. Isso aumentou demais, né? Nossa, isso aumentou muito. Meu Deus do céu. A Cris é curiosa, viu? Ela quer saber. A Cris é a Maria Cristina que estudou com a gente, acho que com o senhor não, mas é no Pestalozzi. Ela era filha do diretor do tiro de guerra. Ela morava ali na frente da prefeitura, naquela vilinha do tiro de guerra ali. Ela estava com a gente lá e hoje o nosso marketing, ela está em Ribeirão Preto, então ela controla de lá e ajuda a gente aqui. Inclusive ela falou
da manhã dos sorteios, ela numerou aqui: a camiseta da Atitude vestida, vai ter um livro do meu irmão Cláudio Horácio, o 10º livro que ele escreveu, o mapa de trânsito astrológico da Silvia Rachid, direto de Portugal no Porto, ela vai mandar para a pessoa, o óleo do Doterra da Gabi vai ser sorteado também, uma vaga no curso de relacionamentos do Heitor, que é o astrólogo cabalista que falou ontem com a gente, além da aula que nós vamos transmitir no dia 2/8, a pessoa vai ganhar o curso, tá? Então, dia 2/8 tem a aula do Heitor, às 20 horas nós vamos transmitir também. Sessão de terapia de reprogramação do terapeuta Giovanni. Tudo isso amanhã, no sorteio de amanhã. Temos vários, então já tem 74, não é isso, Cris? Que vão concorrer amanhã. O médico... Além de assistir a entrevista, ainda ganha curso, ganha livro. Que beleza, hein, Maurinho? Estamos fazendo aqui de tudo. Temos que fazer virar o negócio. E a Cris, como é muito curiosa, ela está perguntando assim: um pediatra tem como bloquear isso? Deve ser o caso da puberdade. Má alimentação também. O Tenente Marques, ela pôs aqui, é verdade, ele era tenente na época, Tenente Marques, que eu, por exemplo, no tiro de guerra, passei por ele, ai, foi duro, hein? Maurinho, veja bem, o certo é você levar as crianças no pediatra geral, o pediatra geral vai orientar a questão de alimentação, atividade física, e ele vai identificar o aparecimento precoce da puberdade, né? Agora, geralmente, tratamento de puberdade precoce deve ser feito com endocrinologista pediatra. Se você quer fazer o tratamento perfeito da sua puberdade, bloquear a puberdade ou avançar a puberdade que está muito atrasada, o profissional indicado é o endocrinologista pediatra, né? Eu fiz pediatria geral há muitos anos e eu sempre soube respeitar o limite. Se eu tenho um diagnóstico de uma asma simples, uma asma moderada, o pediatra está tratando. Se é uma asma grave, aí é o pneumopediatra, né? As doenças da cardiologia pediátrica é com o especialista. Na nefrologia pediátrica, a mesma coisa. Na neurologia pediátrica, a mesma coisa. Né? É lógico que o pediatra vai tirar uma criança de uma crise convulsiva no pronto-socorro. Mas o acompanhamento da epilepsia no consultório é com o neuropediatra. Né? Nós estamos aqui no estado de São Paulo, é o estado mais evoluído da nação. Não é lugar para você pegar e sair fazendo tudo, que você não vai fazer tão perfeito quanto o especialista. Isso com certeza. Isso é absoluto. Essa diferenciação eu não sabia. Eu achava que pediatra era pediatra, tratava tudo. Quer dizer que não, já está tudo segmentado. Cada um no seu A medicina vai evoluindo muito, mas o pediatra, ele é o médico que ele tem que estudar tudo, né? O pediatra faz diagnóstico de leucemia, o pediatra faz diagnóstico de insuficiência cardíaca, faz diagnóstico de problema de síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, infecção urinária, litíase renal, o pediatra, apendicite. O pediatra geral com uma boa formação, ele transita nas várias especialidades. Sim. Agora, pensa bem, se você tem um oncologista pediatra, o pediatra vai se meter a tratar um linfoma, uma leucemia? Não dá. Isso aí você tem que estudar demais e tem que ser aquela pessoa que só estuda isso, que aí ele vai fazer mais bem feito. Perfeito, perfeito. Aqui na nossa medicina em Franca, tá dessa maneira, cada um no seu quadradinho ali. Nós temos grandes pediatras que tratam a grande maioria das doenças. Minha esposa, por exemplo, ela faz pediatria geral, neonatologia e terapia intensiva. Então, ela trata essas doenças todas que a gente citou, mas um caso de oncologia, um caso de uma doença mais complicada, ela pede ajuda para o subespecialista. Não é que ela vai parar de acompanhar a criança.
Entendi. ela vai se associar a um especialista para cuidar melhor. Que legal, muito bom. Ontem nós estávamos falando desse jogo também de associações e integrações e tal. Então aí na medicina também está se encaminhando dessa maneira. Legal, muito legal. O que pode dizer sobre crianças com síndromes, como por exemplo a síndrome de Down? Tem especialistas? Olha, não, a síndrome de Down é uma síndrome que tem uma prevalência muito grande na população. Todo pediatra está habituado a tratar, né? Como a síndrome de Down ela tem uma frequência muito grande de doenças tiroidianas, eu fui voluntário na APAE aqui de Franca durante 13 anos, né? E lá eu pude ver que a síndrome de Down tem muita obesidade, tem muito problema de desenvolvimento sexual atrasado. Então, eu acompanhei tudo isso. Eu fiquei 13 anos indo toda terça-feira de manhã na PAI, atendendo essas crianças, né, com hipotiroidismo. Criança não, porque eu atendia pessoas com mais idade também, quando os colegas médicos lá faziam o diagnóstico de alguma doença endocrinológica, eu pegava lá, né? Mas as síndromes genéticas, elas podem ser acompanhadas por geneticistas, que é uma especialidade que tem poucos profissionais no Brasil, e por médicos generalistas. No caso da criança, o médico generalista é o pediatra. Entendi. Nós temos bastante gente aqui já no chat, e a Fátima Meisner, ela gostaria de saber se toda criança que tem resistência insulínica vai se tornar diabética mais tarde. Não. Ela tem uma possibilidade maior de desenvolver diabetes, mas isso não é uma certeza. Ela pode reverter isso através do acompanhamento médico, fazendo mudança de hábito, né? Que é a coisa mais difícil que tem, né, Maurinho? Nossa. É muito mais fácil a gente falar assim, ó, a senhora tem uma doença na tireoide, todo dia de manhã a senhora vai tomar um comprimidinho, pronto. Agora, você falar para uma criança, você vai deixar de comer o que você gosta e vai comer aquilo que eu estou te orientando a comer. E em vez de você ficar na TV, no celular, no computador, você tem que reservar 1 hora por dia para você fazer exercício. Parece simples, mas não é. Mas, veja bem, diabetes é uma doença que pode cursar com complicações em todo o organismo, né? Nós temos problema na coronária, problema na retina, problema nos rins, problema no pé diabético, neuropatia diabética. Então, se você conseguir prevenir o diabetes tipo 2, melhorando esses hábitos alimentares e de atividade física, isso vai trazer uma repercussão muito grande na qualidade de vida desse paciente. Então, todas essas crianças que têm excesso de peso, sinais clínicos de resistência insulínica, por exemplo, a acantose nigricans, que é aquela mancha no pescoço, na axila, na virilha, né? Isso aí tudo o pediatra geral está capacitado para diagnosticar, para orientar as famílias, e aí deve-se fazer acompanhamento médico. Muitas vezes eu utilizo medicamentos também para tratar essas situações. Entendi. Não, o senhor falou a coisa mais difícil do mundo, porque toda vez que eu vou no médico, eu tô gordinho, né? Pra não falar gordo, tô gordinho. Os médicos falam, ô Mauro, você precisa caminhar, meu filho. É caminhar todo dia, caminha meia hora, 1 hora, não sei o que. Eu falo, não, beleza, na hora que eu volto lá, caminhou. Não, é toda vez, parece criança. Maurinho, mas eu pego as fotos nossas de carnaval, você era um palitinho, velho. Nem fala, tinha cabelo. Um cabelo carnaval no clube de campo, hein, Maurinho? Nossa. Tempo bom, hein? Nós de short. Brincadeira. De short. Eu tenho foto com a Cristina no carnaval aqui no clube de campo. Depois eu vou mandar pro senhor ver os gambitos dos meninos. Tudo gambitinho. Outro dia eu postei uma com o senhor ali na piscina do clube de campo.
Você chegou a ver todo o grupo lá, aquela turma de menino lá, e as meninas tudo fantasiado, tava legal aquela foto lá. Eu vi, lógico. Poderia dizer que hoje a saúde das crianças melhorou em termos de Brasil, com os protocolos novos, políticas públicas e prevenção? Eu acho que mais conhecimento também, né? Ou não? Olha, Maureen, eu digo isso com toda tranquilidade. Se a gente pegar aqui no nosso microcosmo, que é Franca, a saúde aqui é muito boa, né? A pessoa consegue um atendimento de qualidade em qualquer unidade básica de saúde, né? Por exemplo, eu estou dizendo a questão da minha especialidade, né? Eu atendi 19 anos na casa do diabético, aí depois eu fiquei um tempo sem atender SUS, mas agora eu atendo no ambulatório de endocrinologia da FACEF, que é só paciente SUS. Então, e também tem da Unifran, ainda tem colegas atendendo lá na Casa do Diabetes, no AME. Então, todo mundo que quiser receber um tratamento de qualidade, consegue, né? Lógico que nós temos algumas deficiências, eu vejo que assim, a questão da oncologia é bem complicada, tal, né? Nós tivemos um problema seríssimo na nossa cidade com atraso de cirurgia eletiva, porque os hospitais ficaram focados no atendimento dos pacientes Covid, mas a condição de saúde da população no país e também na nossa cidade vem melhorando a cada ano, né? Maureen, eu atendia, quando eu estava na Faculdade de Medicina lá em Marília, e quando eu cheguei aqui em Franca, que eu atendi no Hospital Infantil, que ficava onde que hoje é o AME, né? O meu sogro era o diretor-presidente, o doutor Vicente Latorraca. Sim, então, Maureen, eu cheguei a atender criança que chegava no pronto-socorro vomitando vermes e evacuando vermes. Meu né? Deus. O Carlos Giacometti, meu colega pediatra, ele me conta que quando ele fez faculdade de medicina lá em Uberlândia, que tinha um andar do hospital de Uberlândia só para tratar diarreia, né? Hoje você não vê mais isso, porque o saneamento básico melhorou demais, né? O atendimento médico melhorou demais. Então a gente não vê esses dois casos assim que eu acabei de citar, né? É verdade, nem tinha lembrança disso, não. E realmente, se você bater na lembrança, realmente era um problema de criança, era crônico isso aí, né? Porque Sim. a criança comia terra, né? Não tinha isso, areia. Exatamente, por carência de ferro, né? Hoje em dia, todo mundo que vai na unidade básica de saúde já sai de lá com a receita e com o remédio, com ferro que a gente administra. Criança abaixo de 1 ano administra praticamente o ano todo. O que eu lembrei aqui do negócio do ferro, se não me engano, foi obrigado no Brasil a colocar, acho que ferro na farinha, não foi isso? Na farinha de trigo? Eu não me lembro bem como é que foi. Mas as fórmulas lácteas, elas já contêm ferro, né? Mas nós administramos ferro para bebês no primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida toma de 6 a 12 meses de ferro. Existem inúmeros trabalhos mostrando que você pegar uma criança, um grupo de crianças não dá ferro, o outro grupo você dá ferro para todo mundo. Quando todos completam 1 ano, faz hemograma em todo mundo, a incidência de anemia é baixíssima no grupo que tomou ferro e é alta no grupo que não tomou ferro. Então isso aí popularizou, todo mundo dá. Uma medicação de baixo custo com eficácia muito boa. Nossa, muito legal essas coisas, né? Vai evoluindo, vai descobrindo as coisas e vão consertando, né? Alguns erros. Doutor, como aumentar a qualidade de vida das crianças? Quais os conselhos para os pais e mães? E quais seriam as políticas públicas geral? Qual seria o mundo ideal? Nárnia, se o senhor estivesse lá em Nárnia hoje, o que seria para as crianças? Essas eu vou fechar, porque eu sei que o senhor tem só esse horário aí, já está até passando da hora que nós combinamos, certo? Nós vamos fechar com essa daí. Qual seria o mundo de Nárnia e o ideal para a criança? O microfone está desligado.
além do que nós conversamos, Maurinho, de você oferecer aquela medicação que previne as doenças que toma todo mês no posto de saúde e tal, né? E você ter um bom atendimento pediátrico e saneamento básico, eu acho que o que eu poderia acrescentar, que é uma dificuldade, eu tenho 2 filhos, os 2 me deram muito trabalho nessa questão, mas aquele casal que é rigoroso na questão de alimentação desde o primeiro ano de vida, isso traz repercussão para a saúde da pessoa para toda a vida. A criança que você acostuma desde pequenininha comer bolacha, tomar refrigerante, comer tudo quanto é besteira, essa criança tem uma possibilidade maior de desenvolver um monte de doenças relacionadas à obesidade e tal. E aquela criança que você foi firme com ela para comer legume, comer verdura, comer fruta, comer carnes magras, ter uma alimentação saudável, e essa pessoa se habituando a isso, vendo o casal comendo isso, passando a vida inteira tendo uma alimentação saudável, e isso traz mudança na vida futura. Então, quer dizer que são medidas simples que dão muito resultado. É uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Não, importantíssima. É difícil, é o que o senhor falou, não é fácil. Porque é mais simples para o casal a bolacha, a Coca-Cola, o refrigerante, o docinho, do que a comida em casa, Sim. né? Hoje é muito disca e manda entregar, então não tem nenhum mande entregar alface em casa. É muito difícil. Porque hoje todo casal trabalha, o marido e a mulher. Isso, exatamente. Então a criança também fica muito terceirizada, fica com a avó, fica com uma babá. Isso não é a mesma coisa, né? Exatamente. Doutor, eu queria agradecer essa hora que nós ficamos aqui, ficamos 1h e 11 minutinhos conversando. Agradecer demais esse horário que o senhor disponibilizou para a gente aqui, foi excelente a entrevista, certo? Esclarecedora. E eu deixo para o senhor aí os agradecimentos com esse pessoal que está aqui ao vivo, e já está subindo, né, para o YouTube, e fica lá nas nossas páginas. Que todo mundo que veja, comente, curtam, compartilhem, tá? Para dar mais visibilidade na nossa entrevista e aumentar a atenção do YouTube ao nosso canal. Tá certo? Fica com Maurinho, então. eu quero só te agradecer pela oportunidade. É sempre um prazer conversar com você. Você é uma pessoa tão esclarecida. O papo é agradável. Quando você vê, passou 1 hora, a gente nem viu. Uma hora. Né? Realmente, você está de parabéns. Seu programa é muito bom. Eu vi a entrevista do Paulo Moreira, também achei sensacional. O Paulo Eu agradeço muito pela oportunidade e quero mandar um abraço a todos que assistiram aí. Muito obrigado mesmo, doutor. O consultório do senhor fica... Rua Saldanha Marinho. Comandante Salgado, 1077. Eu falei, uai, mas Minha mudou? casa que é na Saldanha Marinho. Eu falei, uai, Na Vila Flores. Vila Flores, exatamente. Pertinho ali da casa do meu pai ali. Tá certo, então. Doutor, muitíssimo obrigado. Um grande abraço, certo? Manda um abraço para a esposa também. E nós voltamos a qualquer hora aí. Vou chamar o senhor novamente, tá certo? Maurinho, muito obrigado, um abraço a todos aí, você e sua família, que fica com Deus. Ai, amém a todos nós aí, doutor. Até mais aí. Obrigadão. Tchau. Aí, pessoal, tivemos uma conversa aqui para o dia do pediatra, certo? O doutor está no hospital, está de plantão, ele tem horário, então nós seguramos ele aqui até um pouco mais, ele falou 40 minutos e tal, ainda bem que não teve chamada ali na hora, né? Senão ele teria que sair na entrevista. Muito obrigado por esse tempo que vocês estiveram presentes aqui com a gente, tá? São 16h13 e a Algarve News vai ficando por aqui. Lembrando que tem ali em cima no chat o endereço da nossa página, certo? Aonde você pode ouvir música, e temos o app também, certo? O app você pode baixar no seu celular e levar as músicas e mesmo as entrevistas junto com você aonde você estiver. Essa é a vantagem de um canal integrativo, que você
pode carregar no seu celular aqui. O app é pequenininho, não toma memória nem nada. E a hora que você quiser música boa, é só ligar, 24 horas de música para vocês. Amanhã nós estaremos de volta. Amanhã é o dia do prazer e do orgasmo, onde nós vamos conversar com o doutor, ele é psicólogo José, eu esqueci o sobrenome, mas ele vai estar aqui com a gente e nós vamos estar conversando sobre isso. Amanhã às 15 horas no Conversa de Domingo, tá certo? Então, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos novamente e logo amanhã estaremos de volta. Até mais. Tchau. Fui.